Muito bem, voltando aqui para a segunda parte da aula. Pronto, todos os componentes já estão de volta, né? Então já posso divulgar aqui a pontuação. Então, todos vocês ficaram com 2 pontos extras para a segunda prova. Parabéns aí pela apresentação. Foram muito bem mais uma vez. Ainda hoje eu coloco lá os slides que vocês disponibilizaram, né, para os colegas, para que eles vejam aí essas informações, né, e tenham a oportunidade de poder revisar quando quiserem, né, o que foi falado aqui sobre o tema de hoje, né? As palmas hoje são, né, nas aulas remotas são só virtuais, ali a mãozinha do Wilson aparecendo e aqui só, né, as palmas virtuais para o grupo. Obrigada, professor. De nada. Bom, gente, deixa eu passar aqui uns recados antes da gente retomar a aula. Na próxima semana eu passo para vocês aquele exercício, né, que sempre eu passo. São 2 atividades aqui, uma é essa dos seminários, né? Então, amanhã tem outro grupo, né, que é o grupo da Lara, Camila, Andressa, Adriana, Júlia e Filadelfa. Aproveitando, vocês me dizem aí, se puderem já, se vão apresentar na primeira parte ou na segunda da aula. Fiquem à vontade aí para escolher. Professor, a gente vai apresentar na primeira. E a Filadélfia e a Andressa não estão mais no grupo, é só nós 4 mesmo. Ah, tá. Então deixa eu só atualizar então. Lara, Camila, Adriana e Júlia. Isso. É isso? Ok. Tá certo. Pronto, aí vocês me mandam ainda hoje os slides, tá certo? Que aí eu faço novamente, né? Eu compartilho por aqui e vocês vão apresentando. Certo. Ok, então, primeiro recado dado, amanhã tem um seminário, né, com a sequência dos outros tipos de testamento, testamento particular, cerrado particular, os outros testamentos, né, que vem por aí. E algumas de vocês já fizeram, deixa eu aqui localizar, as inscrições, mas não custa nada fazer a divulgação aqui. Semana que vem vai ter esse evento da CEUNE, né? No canal da CEUNE do YouTube, Mulher, Direito e Sociedade, em que a gente vai abordar algumas coisas relacionadas, alguns aspectos relacionados a esse caso aqui, né, do crime da Praia dos Ossos. A professora Tatiana, né, está organizando esse evento com o pessoal do primeiro período, mas tem junto aqui o apoio da coordenação de pesquisa, né, que eu faço parte, e vamos falar, né, sobre esse podcast Praia dos Ossos da Rádio Novelo. Se vocês quiserem, podem ouvir, está disponível na internet, nesse site da Rádio Novelo, já para terem uma noção, né, do que vai ser tratado, e vamos ter essa conversa, esse bate-papo aqui composto, né, pela Tatiana, que vai ser a mediadora, e também, claro, vai falar um pouco sobre o assunto, a nossa querida Rossana, né, que volta, pelo menos de maneira virtual aqui para a CEUNE. Eu também farei parte, né, serei um dos palestrantes, e a Caroline, que é nossa querida ex-aluna e hoje advogada atuante aí na área penal, vamos falar sobre esse tema. As inscrições são aqui nesse site, né, nesse link. Depois deixa eu copiar aqui que eu já passo para vocês pelo chat. Inscrições gratuitas e só tá ligado no dia 26, né, na próxima quarta-feira às 19 horas no canal da CEUNE no YouTube. E aí, se inscrevendo aqui e assinando a lista de presença no dia, vocês terão direito a certificado de até 3 horas de pesquisa, certo? Aqui o link está aí no chat para vocês se inscreverem, certo? Então tá aí o evento. Teve um ontem, né? Foi bem interessante, organizado pelo pessoal do 6º período. E esse aí vai ser voltado para o primeiro período, mas é um evento aberto ao público, então vocês estão livres para assistir, para participar. E aí tem aquela questão das horas, né? Então sempre é bom estar sempre assistindo a eventos. Sempre que eu posso, eu estou divulgando também outros eventos. Vai ter Semana Jurídica da UFAL, né, na próxima semana, então é importante também participar. São horas de pesquisa aí fundamentais para vocês, né? Lembrando que agora sou eu que estou contando as horas, né,
na coordenação de pesquisa era a Camila, né, a minha secretária, mas ela pediu demissão. E aí agora eu estou sozinho contando as horas, então continua sendo aquele mesmo e-mail, né, horasdireitoceune@gmail.com, e agora sou eu que estou contando essas horas. Então estamos aí fazendo a atualização dessas horas e, né, diminuindo a fila, né, porque a fila estava grande e agora está diminuindo a fila que eu estou contando aos pouquinhos aí. Estou voltando para essa parte da contagem das horas, certo? E aí então oportunidades de horas aparecem aí, essa, né, do evento da gente. E tem Semana Jurídica da UFAL, está tendo congresso, né, do SESMAC essa semana. Enfim, estão aparecendo vários eventos. Aproveitem eles. Cursos online também que tem, né, na área do direito aí, bastantes, com certificado e com inscrições gratuitas. Diga, Lara, pode falar. Foi a Camila, acho que fez a contagem das minhas horas. Aí o senhor vai fazer a recontagem ou já está lá o meu certificado? Você já cumpriu as 300? Já. Eu mandei já faz um tempo, acho que foi em março. Ah, tá. Então, se já foi emitido o certificado, tudo certo. Eu só estou retomando, né, de onde ela parou para quem ainda não cumpriu as 300 horas. Mas aí vale tudo que ela fez, então só vou retomando, né? Tem lá as informações, aí a partir daquilo eu vou com os novos certificados que vocês vão colocando, aí eu vou continuando a contagem. Professor, eu mando digitalizados todos os meus certificados por e-mail, Vocês digitalizam tudo e mandam, tá certo? E Tá. aí, Para eu mandar tudo junto ou posso mandando separado? Como o senhor prefere? se puder mandar tudo junto é melhor. Porque Tá. eu já vejo tudo de uma vez, já faço a contagem. Mas assim, se não puder mandar, porque assim, você pode mandar tudo como está hoje. Mas você não cumpriu as 300 horas e precisa cumprir mais. Aí depois, claro, você vai poder mandar aqueles, né, mais contadinhos ali, né? Então é Mas, melhor eu mandar tudo quando completa as 300, né? Para facilitar para o senhor. Tipo, completou as 300, mando tudo. não, mas aí é porque às vezes você pensa que já tem 300, mas não tem, porque tem uns limites de horas também, sabe? Tem alguns certificados, por exemplo, se você vai fazer um curso lá voltado para o AB, aí eles te dão 200 horas, mas não vai contar 200, vai contar no máximo 40. Então, pode mandar o que você tem até agora, tudo que você tem, que aí eu faço uma parcial e aí você já vai sabendo, já vai ficando melhor para você se direcionar também. Olha, falta tantas horas de pesquisa ou extensão, aí você vai concentrando, né, suas atividades mais nessa área que está faltando. É importante para Ok. isso. Mas aí manda tudo de uma vez, não precisa mandar um certificado por e-mail, entendeu? Você pega, junta tudo, coloca nos anexos e manda no e-mail só. Aí pronto, eu já respondo dizendo ali quantas horas faltam, se é que falta alguma coisa. Se já tiver cumprido, já vou dizer que cumpriu, já emito o certificado. Se não, eu vou te dizer quantas horas faltam e aí você já se direciona para cumprir as horas que faltam naquela área. Tá. E essa época tá boa porque tem muitos eventos acontecendo online, né? E a gente está aceitando esses eventos online. Sendo eventos que têm relação com o direito, pode sim fazer cursos, congressos, palestras, audiências online também, pode fazer tudo, certo? Então aproveite esse Professor, período porque nesse período da pandemia surgiram mais oportunidades aí para cumprir horas. Então aproveitem. Oi. As horas de audiência é equivalente a 2 horas, é? Depende. Sei. Por exemplo, Faltam 8 horas minha de audiência. a Aí eu tenho que assistir 8. porque assim, geralmente é 1 hora só que conta, porque tipo, tem audiência no direito lá na Justiça do Trabalho que dura 1 minuto. Aí a gente conta ainda como se fosse 1 hora, mas né, nem era para contar, mas enfim. Então, Certo. geralmente, né, a gente tem que usar a unidade ali certinha, né? Fechado, 1 hora. Mas aí geralmente conta só 1 hora por audiência, a não ser que sejam audiências mais longas, que tenham lá a confirmação das horas, né? Quantas horas duraram. Ou no caso de tribunal do júri, que a gente conta até 4 horas. Né? Mas geralmente as audiências comuns, custódia, só instrução, conciliação, elas contam só 1 hora. Só instrução e julgamento Certo. vai um pouquinho mais, 2 Então, horas. no caso, se eu assistir 2 tribunal do júri e contar com 4 horas, eu já fecho, né? Às 8. Mas aí, Sim. por segurança, assista algo a mais para sobrar um pouquinho, para ter uma sobra, porque às vezes não dura 4 horas lá o júri. Depende, né? Vocês sabem que às vezes aparecem júris que duram menos do que 4 horas. Tá certo. Professor, é o senhor que assina os certificados? Da coordenação de pesquisa, sim.
Das horas complementares, é o senhor, então. Sou eu. Ah, certo. O senhor já assinou o meu? Provavelmente não assinei o certificado, esse que é mandado para a secretaria, não, porque eu não estou indo lá na CEUNI. Mas aí o pessoal da secretaria já sabe, né? E deixa lá guardado para quando eu for lá, eu assinar. Ah, então fica lá e o senhor que depois assina, né? Isso. Ah, Depois entendi. você tira essa dúvida, confirme lá na secretaria se já chegou o certificado. Se não chegou, você fala comigo, que aí eu emito o certificado. Porque quando eu emito aqui, por mim, eu assino. Já mando assinado, entendeu? Agora, Sabe? no seu caso, eu não lembro. Eu acho que provavelmente eu não assinei. Deve ter sido mandado sem a minha assinatura, mas aí ficou para eu assinar quando eu voltar, né? Quando voltar às atividades presenciais. Lembrando, né, que a gente falou disso aqui semana passada e o cenário foi o mais otimista, né? Sábado eu me vacinei, então já tomei a primeira dose. A maioria dos professores, né, já tomou, sim, a primeira dose. Só que como a gente tomou a AstraZeneca, então a segunda dose é só em agosto, né? Então a minha mesmo ficou para o dia 7 de agosto. E aí leva uns 15 dias, mais ou menos, para adquirir a imunidade, né, depois da segunda dose. Então, aquela pergunta que vocês fizeram semana passada, né? Aquela resposta que eu dei até que foi adequada, né? Então, ali, vamos colocar setembro para uma volta, né? Mesmo assim, lembrando, professores estão vacinados, mas os alunos, vocês ainda não, né? Então, vamos torcer aí para que a vacinação acelere, né? Maceió chegou a um patamar interessante ontem, né? Quando foi a primeira capital brasileira que encerrou os grupos prioritários, então agora começa a vacinação por idade, independente da questão de ter ou não grupo prioritário. Então, agora vai, à medida que as pessoas de determinada idade forem se vacinando, vai descendo até chegar à faixa etária de vocês. Vai demorar um pouco ainda, né, que vocês são bem jovens, mas está caminhando, né? Então, vamos aguardar que é possível que as coisas melhorem aí nos próximos meses, né? Então, a luz no fim do túnel está acesa. Vamos torcer para que as coisas melhorem. Então, gente, vamos voltar aqui, né? A gente está falando sobre a sucessão testamentária e já vimos, né, as suas características principais, enfim, e agora a gente vai para os requisitos da sucessão testamentária. Alguns deles a gente já viu, então é só pontuando, né, aprofundando aqui, deixando claro isso, já que estamos falando especificamente de testamento agora, né? Então, o primeiro requisito é a capacidade de disposição dos bens por meio de testamento, né? E aí isso trata da chamada legitimação para suceder, ou a chamada sucessão, ou na sucessão testamentária. Então, quando se fala da capacidade de dispor os bens, trata-se de questões relacionadas à legitimação para suceder, ou seja, quem pode ser herdeiro. Mas, por outro lado, também, no caso do testador, se ele tem capacidade para poder dispor desses bens, né? Se ele é uma pessoa que tem capacidade de disposição, se ele pode exercer a sua vontade. E aí o artigo 1857 trata disso, né? Nessa determinação aí, toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Lembrando, né, que esse artigo ele trata de dois momentos, né, duas situações, a totalidade ou parte dos bens, né? Lembrando que só é possível deixar por testamento todos os bens se não houver herdeiros necessários, certo? Se não há ali descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, é possível fazer isso. Mas se há pelo menos um herdeiro necessário, legítimo, então usa-se a segunda parte aí, né? Ou de parte deles. Então, aquela restrição, né, dos 50% da herança continua valendo, certo? É o que está aí né, nas entrelinhas. Não está bem claro aí, mas dá para entender que são duas situações e que só é possível realmente fazer a doação, né, a liberalidade, né, de repassar todos os bens por testamento se não houver herdeiros necessários. Só lembrando isso, né? Aí a capacidade para receber os bens, que é a legitimidade para ser beneficiário do testamento, que é outro requisito, né? E aí, nesse caso, entramos naquelas situações que a gente já viu lá, né? Dos artigos 1799, né? E 1800,
né, que tratam lá de quem pode, né, o concepturo, pessoa jurídica, se for para criar pessoa jurídica que seja por forma de fundação, aquelas questões que a gente viu, né, e pessoa física, qualquer pessoa nascida, concebida ou até o concepturo pode ser herdeiro testamentário. E não é obrigatório que seja da mesma família, já que aqui há uma abertura, né, há uma liberdade, há uma autonomia da vontade, então o testador pode escolher quem ele quiser e bem entender para ser seu herdeiro ou herdeira. Declaração de vontade conforme exigido em lei, como foi apresentado agora no primeiro grupo, né, na primeira parte da aula, a adoção das solenidades previstas em lei para cada tipo de testamento. Isso é fundamental, né? Então, é fundamental adotar essas solenidades para que se saiba qual é a espécie de testamento e para se saber se os requisitos para essa espécie foram cumpridos. Isso é fundamental para que o testamento tenha sua validade confirmada e sua eficácia, né? Observância dos limites ao poder de testar, complementando lá o primeiro requisito, especialmente quanto ao respeito à parte legítima, o respeito ao limite máximo de 50% do patrimônio do decujus. Então, tem que sempre observar essa questão do limite de 50%. Essa questão do limite de 50% ela é variável, né? Porque, como a gente já está vendo aqui, o testamento ele é feito em determinado momento da vida da pessoa e pode ser que, né, em momento futuro, lá quando essa pessoa venha a falecer, esse patrimônio tenha mudado, né? Claro, a gente espera que sempre as pessoas adquiram mais patrimônio, mas pode ter acontecido de ter perdido o patrimônio. Então, essa apuração dos 50% é feita lá no momento da abertura da sucessão, certo? E não no momento em que o testamento foi feito, porque pode haver essa diferença. E se houver essa diferença e por acaso, lá no momento da abertura da sucessão, tenha-se a determinação de que o patrimônio reduziu-se, né? E que esse testamento ultrapassou os 50%. Aí é possível entrar com ação para reduzir as disposições testamentárias, como a gente vai ver, se der tempo ainda hoje, se não amanhã, né? Sobre a redução das disposições testamentárias, certo? E aí o artigo 1857, parágrafo 1º, traz essa questão, né? A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Então, sempre tem que se fazer essa diferenciação, parte legítima, parte testamentária, e a legítima dos necessários não pode estar dentro do testamento, tem que estar em outra parte, por isso divide-se, né? 50% da herança para a parte legítima, 50% para a parte testamentária. Aí vamos falar sobre a capacidade ativa, né? Ou seja, os requisitos que são usados para a pessoa poder ser testadora, né? Para poder ser testador, o que é preciso ter, o que é preciso fazer. Então, aí a capacidade testamentária ativa, a legitimação ativa para ser testador, ela está prevista no artigo 1860 no caput, que prevê, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Então, aqui, o artigo 1860 remete lá ao começo do Código Civil, né, sobre a questão da incapacidade. Hoje, né, com a Lei Brasileira de Inclusão, a incapacidade relativa ela ficou cada vez mais mitigada, né, mas ainda segue a incapacidade absoluta. Então, tem que se levar em consideração esses requisitos, mesmo os atualizados, né, pela Lei Brasileira de Inclusão. E o mais importante aqui, né, desse contexto do artigo 1860, é levar em consideração que essas pessoas que vão fazer o testamento, elas têm que estar, né, com pleno discernimento da sua vontade no momento em que forem fazer o testamento. Esse é o mais importante, porque existem situações em que as pessoas estão com pleno discernimento, né, o tempo todo, como nós aqui estamos dentro das nossas faculdades mentais plenas, né, sem nenhum outro problema. Mas existem pessoas que têm situações, né, doenças, né, problemas psicológicos, psiquiátricos, em que oscilam momentos de pleno discernimento com momentos em que não estão tendo ali o pleno desenvolvimento da sua vontade. Então, nesses casos em que essas zonas nebulosas, né, essas situações limítrofes, tem que se levar em consideração qual foi o momento em que essa pessoa fez o testamento e se naquele momento ela realmente estava apta
a exprimir a sua vontade de maneira plena, né, e de maneira totalmente consciente. Essa é a questão mais importante. E também tem não só esses problemas que são que acabam, né, seguindo com a vida da pessoa, mas há situações em que você está ali, né, com uma doença naquele momento, uma crise, uma infecção, e que precisa ser hospitalizada, e não vai ter naquele momento o pleno discernimento dos seus atos, porque está sob efeito de medicação, está com os delírios da febre alta, enfim, né, são várias situações que podem acontecer aí. Então, é preciso levar em consideração o que ocorreu no momento em que a pessoa estava fazendo o testamento. Ela estava com seu pleno discernimento, ela tinha plena capacidade de exprimir a sua vontade naquele momento, isso é o que é importante. Não vai ser tão necessário aqui levar em consideração a questão de se há uma doença pré-existente. Essas questões não são tão relevantes quanto o que ocorre no momento exato em que a pessoa vai fazer o testamento. Só que, claro, né, isso estamos tratando aqui de uma situação em que a pessoa que fez o testamento já vai estar morta quando esse testamento puder produzir efeitos. Então, vai ser necessário lá na frente, né, que os herdeiros interessados também tenham meios de provar que houve esse pleno discernimento da vontade naquele momento. Então, aí, laudos médicos podem ser necessários e pode virar uma batalha judicial, né, de laudos, de perícias, etc., caso haja algum problema em relação a essa detecção, né, do pleno discernimento para o ato praticado. Tem também uma regra objetiva, que a gente vai ver na sequência, né, que é uma capacidade mínima. Né? Então, a partir de tantos anos é possível fazer testamento. Aí, nesse caso, não tem muito o que fazer. Né? Mas dessas outras situações que envolvem a capacidade ou incapacidade para os atos, né, que envolvem essa questão do pleno discernimento da vontade, isso é apurado basicamente no momento em que a pessoa está fazendo o testamento, certo? Então, aí, como eu falei, né, deve ser apurada no tempo em que se faz o testamento e não no momento da abertura da sucessão. Então, não vai interessar tanto o que aconteceu lá, que levou a pessoa a morrer. Né? Não vai ser tão interessante levar em consideração a vida pregressa, etc, etc. O que interessa para o testamento é o que foi feito naquele momento. Naquele momento, a pessoa estava, né, diante de sua plena vontade, estava podendo exprimir sua vontade de maneira plena, consciente, é o que importa, certo? O momento da morte não surte nenhum efeito para a capacidade testamentária. Então, a questão da abertura da sucessão não vai levar em consideração isso, né? E aí, então, né, chegamos à questão da capacidade ativa a partir dos 16 anos. Então, no Brasil, só é possível que uma pessoa faça testamento, né, mesmo que possa exercer plenamente a sua vontade, a partir dos 16 anos. Então, isso é o que prevê o parágrafo único do artigo 1860. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, é outra coisa, né, que as pessoas podem fazer no Brasil com pelo menos 16. Votar, né, que a gente já sabe disso há muito tempo, e testar, né, fazer um testamento. Então, a partir de 16 anos é possível fazer um testamento. Então, aquelas cartinhas, né, aquelas minutas que eram feitas lá na infância, na adolescência, né, e que, mesmo que de brincadeira, as pessoas, né, as crianças, os adolescentes diziam: mas aqui, isso aqui vai servir se eu morrer, meu testamento. Não dá, né? Porque o testamento só é possível a partir dos 16 anos. Então, todo e qualquer ato feito antes dos 16 anos não tem como ser convalidado. Aí, a partir dos 16 anos, é possível que a pessoa faça o testamento e escolha qualquer forma de testamento, certo? Para poder testar, para poder deixar os seus bens para seus possíveis herdeiros. Então, nesse caso, né, da capacidade ativa a partir dos 16 anos, somente existirá com o implemento da idade mínima. Então, se tinha lá 15 anos, 14, 13, não tem como fazer um testamento lá e depois ser convalidado porque completou 16 anos, não tem isso. Causas gerais de emancipação não servem para o contexto da capacidade aos 16 anos aqui relatado. Então, as questões que envolvem emancipação não interessam. O que interessa é só o implemento da idade. Chegou aos 16 anos, pode fazer testamento. Antes disso, ou por outro motivo, não. Os testamentos feitos pelos menores de 16 anos, pois são nulos em qualquer hipótese, então não há como convalidar atos feitos antes dos 16 anos, certo? Então,
Qualquer documento que pareça ser um testamento feito lá por um adolescente com 14, 15 anos não serve. Então, aos 16, ou a partir dos 16 anos, é que essa pessoa pode fazer o seu testamento. Certo? Incapacidade para testar. Não podem fazer testamento aqueles que sejam absolutamente incapazes e os que não tenham plena consciência do ato no momento em que foi praticado, como eu falei agora há pouco, né? Então, esses são chamados incapazes para testar. Esses não podem fazer testamento. Lembrando que essa não é necessariamente uma condição eterna, né? Pode ser que hoje essa pessoa não possa fazer o testamento e amanhã possa, né? Basta que haja essa possibilidade, né, de transição da situação de inconsciência, né, para plena consciência, o pleno discernimento. No momento em que essa pessoa tem pleno discernimento de seus atos, se é que ela pode ter, então ela pode testar, né, tendo mais de 16 anos. E aí só um aspecto, né, porque tem idade mínima para testar, mas não tem limite para testar não, viu? Então, apesar de que lá no direito das famílias tem aquele limite lá para casar, né, 70 anos, só pode, a partir de 70 só pode casar por separação de bens e tal. Não tem esse limite aqui. Então, uma pessoa com 87 anos, com 99 anos, com 108 anos, se ela tiver pleno discernimento dos seus atos, ela pode sim fazer um testamento. Então, não tem limite máximo e nem restrições por idade para formas de testamento. Então, aqui só tem realmente a capacidade, né, pela idade mínima, mas não tem uma idade limite. Então, a pessoa, enquanto estiver viva e consciente de seus atos, pode fazer testamento, certo? Aí o artigo 1861, né, que trata da incapacidade superveniente. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Então aí são só especificações para aquilo que eu falei sobre a questão da apuração desse pleno discernimento da vontade no momento em que for feito o testamento. Então, o que aconteceu antes e o que acontecer depois não vai interferir nisso, certo? Então, se há uma incapacidade superveniente, ou seja, no momento do testamento a pessoa estava plenamente capaz, tinha pleno discernimento de sua vontade, mas dias depois, né, surgiram situações em que ela perdeu sua consciência, isso não vai interferir para o testamento. Também não vai interferir aqui para a invalidade do testamento o fato de que naquele momento que a pessoa fez o testamento não podia fazer, né? Não tinha 16 anos, ou não tinha pleno discernimento da vontade, mas depois, alguns anos depois, chegou aos 16 anos, ou dias depois, voltou a ter plena consciência dos seus atos. Isso não interessa. Por quê? No momento exato em que foi feito o testamento, a pessoa não tinha capacidade plena de né, para exprimir suas vontades. Então, o que é apurado aqui é o que acontece no momento em que o testamento é feito. O que aconteceu antes e o que vai acontecer depois não interferem no agora, né, nesse momento aqui em que o testamento está sendo feito. Pessoal, está dando para entender essa questão do tempo? Isso é muito importante aqui no testamento, né? É uma das questões mais importantes para se determinar a plena capacidade, né, um pleno discernimento, porque isso gera muita discussão entre os herdeiros, né, depois lá na distribuição da herança. Então, é importante ter em mente isso, né, de que o que vai valer aqui é o que está relacionado ao momento em que o testamento foi feito. O que aconteceu antes e o que vai acontecer depois não interferem. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Não, professor. Ok. Não. Beleza. Então, vamos seguir. Então, a capacidade passiva, né, que é a legitimidade para suceder no testamento. Ou seja, a pessoa que pode ser herdeira, né, beneficiária. Essa é dada a pessoas naturais e jurídicas, nascidas ou concebidas no momento da abertura da sucessão, inclusive o concepturo, né, pode ser herdeiro testamentário, como já falamos aqui, né? Já falamos em relação à capacidade genérica para suceder, e aí na sucessão testamentária ela é mais ampliada, porque entra o concepturo e entram também as pessoas jurídicas, né? Em relação à sucessão legítima, temos mais legitimados a suceder aqui. Impedimentos ao recebimento do testamento, já vimos isso também, né? Então, quem não pode receber testamento, testemunha, né? Já começamos a falar aqui das espécies, né, de testamento, então as testemunhas do testamento não podem receber. O tabelião, né? Quem está trabalhando ali no cartório não pode.
Não só eles, né, mas também seus parentes próximos, cônjuge, etc., né? Então, só lembrando, né, sobre essa questão do descabimento da manutenção dos impedimentos ao concubino e da necessidade de se regular a deixa atribuída ao filho do testamento do testador, que foi fruto de relação de concubinato. Então, fica essa questão aqui, né, que, lembrando, há esse impedimento aqui, se deixe bens para a concubina ou para filho da concubina ou do concubino, né, que não seja o filho do testador também. Então, esses impedimentos não fazem mais tanto sentido, até porque, se aqui você tem a alta expressão, né, da autonomia da vontade, então seria possível, pelo menos, deixar bens ali para quem ele quisesse, inclusive filho da concubina, etc., né? Ou a própria concubina, mas aí esbarramos, né, em uma relação ilícita e aí, nesse caso, traz, né, consequências, e uma das consequências seria o não recebimento de bens a título de testamento no caso do concubinato, né? Então é preciso primeiro derrubar lá a ilicitude do concubinato para poder garantir aqui o direito de sucessão testamentária da concubina, mas são questões que podem mudar aí no futuro próximo, quem sabe, né? E aqui a eficácia da lei vigente em relação ao testamento, né? Então, questões de direito intertemporal, né, entre testamentos, ou entre a lei e o testamento. Lei vigente e a data do testamento. Essa lei vigente e a data do testamento, ela serve para regular a capacidade do testador e a forma extrínseca do testamento, ou seja, a forma ali que você vê o testamento, que você visualiza ele, né? Então, os requisitos extrínsecos ao testamento. Então, por exemplo, o Código Civil atual, ele vai trazer isso, né? A regulamentação da capacidade do testador, como vimos aí, e a forma extrínseca do testamento. Então, isso é apurado em relação à lei vigente, à data do testamento, que pode ser, então, testamentos feitos de 2003 para cá, o Código Civil atual. Se foi o testamento feito lá em 1980, Código Civil de 16 ainda, né? Lei vigente ao tempo da abertura da sucessão, que no caso nosso aqui hoje é o Código Civil, né, atual. Esse vai regular a eficácia das disposições testamentárias, ou seja, o que está dentro do testamento, a forma intrínseca do testamento é regulada pela lei vigente ao tempo da abertura da sucessão, ou seja, a lei atual, o Código Civil de 2002. Direito sujeito à condição suspensiva, aí nesse caso vamos ter aqui em relação a isso a aplicação da lei vigente ao tempo que ocorre o evento que desencadeia a suspensão, conforme o artigo 1897 do Código Civil. Então, se tem algum direito estabelecido no testamento que está pendente de condição suspensiva, então a lei que vai ser vigente em relação a isso, né, aplicável, é a lei vigente ao tempo em que ocorrer essa condição, esse evento, né, que vai desencadear a condição suspensiva. Isso é o que prevê, então, o artigo 1897, e fazendo a leitura dele, temos a nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente sob condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo. Então, é possível colocar condições lá para que o herdeiro receba a herança. E aí, essas condições vão ser regidas pela lei que esteja vigente ao tempo em que esse evento vai ocorrer. É algo do tipo, né, o testador deixa lá, deixo para meu filho um automóvel, caso ele passe no curso de Direito, né, passe no vestibular do curso de Direito da CEUNI. Então, se ele cumpriu essa condição, aí a aplicação da lei vigente vai ser essa, ao tempo em que ele cumpriu essa condição, né? Se é algo mais específico do tipo, deixo o automóvel para meu filho caso ele passe no vestibular da faculdade CEUNI e conclua o curso dentro dos 5 anos, né? Desde o momento em que ele entrou do curso até o final, que esse curso dure 5 anos exatamente, que é o tempo padrão do curso de Direito, né? Então, aí vai se levar em consideração todo esse evento para se levar em consideração qual é a lei vigente a essa época. Não houve mudanças, né? Então, segue o Código Civil de 2002 de lá para cá, sem maiores problemas. E aí, uma coisa importante, né, que é o direito de impugnação do testamento. Há essa determinação de um prazo prescricional de 5 anos, contados da data de registro do testamento. Isso está previsto no artigo 1859. Então, extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Então, aqui, né, o testamento
pode ser impugnado, e ele pode ser impugnado, inclusive, ainda em vida, né? Porque em vida do testador, porque o testamento ele é registrado, né? E o prazo é de 5 anos após o registro, e não após a abertura da sucessão. Então, é possível ainda impugnar o testamento em vida. Mas, claro, para isso é preciso ter as provas necessárias para que isso ocorra, né? Em relação a esse testamento, seja em qualquer forma adotável. Então, em relação às regras gerais, né, da sucessão testamentária, temos esses pontos a destacar. E aí, começando a falar sobre as disposições testamentárias, temos aí, então, essas questões, né? A fundamentação legal, que ela vai ali entre os artigos 1897 a 1911, né? E aqui a gente vai falando, né, hoje e amanhã, sobre essas disposições e como é que vai funcionar o processo de redução, caso essas disposições ultrapassem lá o máximo previsto em lei dos 50% da herança, né? Então, começando pelas disposições em si, já falamos, né, existem as patrimoniais e extrapatrimoniais, e indo além disso, temos outras questões importantes. Então, começando pela nomeação de herdeiro legatário sob simples condição ou motivo certo, que a gente acabou de ver, né? Então, é possível você ter a nomeação, né, para, né, sob determinadas condições, para certos fins, para certos modos ou por certos motivos. Então, é possível que isso aconteça, sim, é possível estabelecer condições para o recebimento de determinado bem. Temos aí a desconsideração de marco temporal inicial ou final para o exercício do direito de herança estabelecido por testamento. Então, como regra, não temos o estabelecimento de marcos temporais ou finais para esse exercício do direito de herança, certo? Isso vai depender, claro, da aceitação, da renúncia, mas não há marco inicial nem final para o exercício desse direito. A exceção vai ficar por conta do fideicomisso, depois a gente fala melhor dele, que está lá no artigo 1898, que determina a designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita, certo? Então, não há essa determinação, né, de prazo inicial ou final, a não ser no fideicomisso, que ele é algo semelhante à questão da sucessão do conceptúrio. Então, tem lá o prazo, que vai ser de 2 anos para poder exercer esse direito para que ocorra o fideicomisso. Fora o fideicomisso, não há essa determinação de prazo inicial ou final para exercer direitos previstos no testamento. Aí, lembrando, né, do princípio do favor-testamento, falei dele aula passada, voltou a ser lembrado aqui quando o Wilson falou sobre o julgado lá do STJ. Então, o artigo 1899 traz essa determinação que o STJ seguiu à risca, né, naquele julgado que Wilson mostrou mais cedo. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Então, sempre será considerada essa questão quando for necessário interpretar as cláusulas que não sejam bem claras em relação à vontade do testador. Então, aí não se deve revogar o testamento que não tenha, né, todas as cláusulas completamente claras. Você vai tentando aproveitar o que for necessário. E aquilo que puder ser interpretado segundo a vontade do testador, que seja, né, para que a vontade dele prevaleça ao final. Disposições em favor de pobres. Isso está previsto no artigo 1902. A disposição em favor dos pobres, estabelecimentos particulares de caridade ou de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador ao tempo da sua morte, ou dos estabelecimentos aí citos, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Então, nesses casos, prevalecem, né, as doações feitas para o local do domicílio do testador no momento da sua morte, e não para outros locais, a não ser que isso esteja previsto expressamente no testamento de forma diferente. Pessoal, falta menos de 1 minuto para acabar a aula. Vou encerrando por aqui e amanhã a gente já começa a aula com os seminários. Bom dia para vocês, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã.